Começaria pelo processo 20.54.851, dígito 5, é o recurso ordinário, interessado Alexandre Rebelo Távora. Foi um processo de contratações temporárias na área de educação, considerado irregular, com um belíssimo voto, como sempre, do conselheiro Rui Hart, que exauriu as questões colocadas em relação, principalmente, à questão de contratações da área de educação sem concurso público, e, inclusive, nesse caso, utilizando-se de decretos que não tinham correlação com o fato das contratações. Então, a Câmara julgou ilegais as contratações e foi colocada uma multa no valor de R$ 12.735. Logicamente que, inconformado, o senhor Alexandre Rebelo apresentou o recurso, junto com o senhor Jorge Luiz Miranda Vieira, entretanto, em outro processo. Basicamente, os recorrentes colocaram duas questões. Uma questão seria a não responsabilização, né? No caso, e em outras, a ilegalidade das contratações temporárias. Pedimos o parecer do Ministério Público. O Ministério Público nos deu o parecer, aonde reconheceu o voto do conselheiro Rui Hart, né, dentro mesmo dos dois pontos, que seria a legalidade das contratações temporárias e a ilegitimidade dos recorrentes para responder pelas contratações. E o Ministério Público coloca que, na verdade, nenhum dos dois pontos, porque, na verdade, essa contratação, ela não é que um secretário ele tenha a obrigatoriedade ou a responsabilização por causa da contratação, pois ele não estava assinando os processos de contratação. Entretanto, foi muito bem justificado pelo conselheiro Rui Hart, e assim como pelo Ministério Público, que a responsabilização se dava pela questão da gestão, o ato irregular da gestão, de você passar 7 anos sem concurso público e, ainda mais, ao justificar, colocar decretos justificando, decretos esses que não tinha a relação até com os problemas colocados. Então, senhor presidente, esse é praticamente o relatório. O voto original coloca a multa nesse valor, porque, em resumo, era o 5º ano da mesma gestão municipal que só faz seleção simplificada, 2014, teria validade só por 2 anos, e mesmo assim, em 2017 houve contratação, certo? E não se preparou. Em nenhum momento houve iniciativa de gestão para se preparar o concurso público, já que a necessidade era reconhecidamente em todos esses anos. Por fim, ele também coloca a questão da desimetria da multa. A multa foi adequada e proporcional aos fatos do processo. A conduta dos recorrentes, ao não tomar providências para realizar o concurso público, resultou
em 200 contratações temporárias realizadas sem a obrigatória seleção simplificada. Como colocado pelo relator original, o valor da multa foi definido levando-se em conta a dosimetria e a variedade de irregularidades acima mencionados e o número de contratações individuais. Esse é o relatório, senhor presidente. Relator, doutora Tereza, processo Tereza do Presidente. O processo está em discussão. Conselheiro Valdeci Pascoal. Senhor presidente, ouvindo agora o relato da conselheira Tereza Dueire sobre essa situação concreta, me veio à mente, eu até não tinha nenhuma reflexão a fazer, mas pelo relato foi dado um dado aí, que eu não me apercebi da leitura do voto, e eu queria talvez um esclarecimento da conselheira Tereza Dueire, para ficar mais claro para mim. Quer dizer que no caso aí, isso é um processo de atos de pessoal. Atos de pessoal em que vem para cá o contrato por prazo determinado para fins de legalidade, registro ou não, né? Que muitas vezes a gente aplica multa, e no mais das vezes na autoridade responsável pela contratação, aquele que assinou de fato o contrato. Me parece que no caso concreto aí, pelo relato, não foi a pessoa que está sendo penalizada que efetuou os contratos por prazo determinado, que assinou. Ele não, pelo que eu entendi, ele não participou diretamente, né? Claro que aí a conselheira Tereza Dueire fala da questão da gestão, e eu concordo, certamente isso é um ponto a ser levado, mas a dúvida que eu fico é se é no processo de ato de demissão do pessoal, em que você analisa o ato em si, não tem essa visão toda da gestão. É uma auditoria especial, presidente. É uma auditoria especial? É recurso de auditoria especial. Tá. Então, tranquilo, presidente. Então, nesse caso, eu retiro essa reflexão, que eu estava achando que era um recurso em atos de admissão de pessoal, sujeito a registro, que tinha sido negado o registro e aplicado multa. Daí eu não ter entendido essa ilação para o gestor principal. Mas, sendo auditoria especial, acho que sim, é uma fragmentação de um processo de conta de gestão. E, nesse caso, essa reflexão poderia, sim, ser levado em conta. Presidente, pela ordem... não, só a propósito desse fato objetivo do processo originário, creio que é a admissão de pessoal, pelo menos no voto... Né? No voto, assim, está descrito, a admissão de pessoal. Entendi. Eu não entrei no extrato de movimentação. Mas... Quando ele fez a pergunta, eu respondi, aí deu uma dúvida e eu voltei. É admissão ou é auditoria especial? Admissão. Senhor presidente, nesse caso, eu estou com uma dúvida em relação à questão da responsabilização, até porque eu não sei se foi responsabilizado também o autor do que fez a contratação, se foi o gestor secretário e também aquele que contratou, no caso, ilegalmente. Me parece que os argumentos para a ilegalidade estão postos. Isso eu não vislumbro, eu não fiquei com dúvida em relação a isso. Existe essa praxe do ponto de vista administrativo, né, de fazer contrato por prazo determinado, muitas vezes sem motivação. Muitos deles são motivados. Existe realmente um volume grande de servidores, 40 mil servidores na área do magistério, não é fácil gerir isso, mas a dúvida que eu tenho em relação à responsabilização, extrapolando a figura do autor do contrato para ir na secretaria em processo de admissão de pessoal, em relação a essas questões, eu precisaria dar uma aprofundada e eu peço o vista do processo. Então, conselheiro Valdeci Pascoal, existe um processo do mesmo recurso, só que o interessado outro, no foi caso, mutado também, né? Deve ter sido mutado. Que seria interessante também ser pedido, porque... Bom, e aí, Vossa Excelência já esclarece outra questão, que realmente o autor do contrato foi, de fato, responsabilizado, tanto que está recorrendo, né? São duas responsabilizações. Então, eu peço isso apenas para... Mas eu acho que é importante essa colocação de pedir vista, porque, como sempre, o conselheiro Rui Hart, ele tem um olhar, né, às vezes diferente, e ele olhou a contratação agora de uma forma diferente, como erro da gestão, nesse momento, e você passa 5 anos, 7 anos, numa mesma gestão, e você não toma nenhuma providência em relação a um ato de gestão que tire as irregularidades. Certo? Essa preocupação aí é plausível e é lógica. E foi colocado
Muito bem. A dúvida que eu tenho é processual. Se pode ser nesse processo de atos de admissão de pessoal que tem um conteúdo restrito, a legalidade do ato em si, do contrato, e registro ou não. Ou se seria deslocado para a conta de gestão do secretário pela gestão de pessoal como um todo, e aí ser aplicada a devida penalidade, uma dúvida processual de conteúdo de processo, né? Então, por isso, eu preciso dar uma aprofundada, senhor presidente, para aclarar essa dúvida, que eu mesmo estou agora. Em relação ao mérito em si, me parece, da fundamentação, da legalidade da negativa de registro, esse é só se parecer coisa nova, mas, em princípio, não tenho dúvida. Parece que é para se considerar ilegal e negar registro. A dúvida é trazer o gestor maior da secretaria, que não teve uma participação específica nesse ato, e esse processo de admissão de pessoal o conteúdo dele, o objetivo é a legalidade do contrato, negativa de registro ou não. E os precedentes desse tribunal apontam para a responsabilização, né, de, até esse que Vossa Excelência pediu vistas de Afrânio, exatamente o caso. É o prefeito que fez contrato por prazo determinado e está sendo responsabilizado de alguma forma, porque ele assinou o contrato. Então, essa de trazer o gestor... De gestão, né? Essa de trazer o gestor maior... No primeiro ano de gestão. Sim, do ato de pessoa. Exatamente. Então, assim, devido a essas questões, senhor presidente, eu justifico mais uma vez, peço venha, mas para pedir vistas e trarei, assim que a questão estiver dirimida por mim. Presidente, o processo já está com visto para o conselheiro Valdeci Pascoal. Eu só queria fazer um registro, talvez até que o conselheiro Rui Harten, ele colocou, inclusive, um considerando específico para justificar que, na ótica dele, né, obviamente, eu não manuseei esses autos, os dois gestores concorreram para o cometimento da falta. Então, talvez, eu acho que é questão de concordar, né, com a visão do conselheiro, relator, né, com a decisão originária, ou não, mas aí não seria, pelo que eu entendi do que li, né, claro, não seria só pelo fato de ser o gestor maior, é que na ótica dele, para aquelas faltas, concorreu também... Um ato de gestão irregular. Concorreu também o dirigente maior, mas o conselheiro Valdeci Pascoal certamente vai aprofundar e vai trazer com a melhor solução. Perfeito. Eu agradeço e não tenho mais processo. Agradeço, conselheira Tereza Dueire, pedido de vista de ambos os processos para o doutor Valdeci Pascoal, e passo, então, a palavra ao conselheiro Valdeci Fernandes Pascoal para relatar seus processos.